E eu converso já a seguir com Isao Agostinho e o Wellington Calazans sobre estes assuntos. Boa noite aos dois e bem-vindo. Boa noite, Wellington, bem-vindo. Boa noite, Dorivaldo. Boa noite, São Agostinho. E boa noite a você assistindo a Hora 10. É um prazer estar aqui de volta. O que estamos vivendo hoje, de muita tensão e tragédia, o cessar-fogo, que vamos falar certamente em instantes, é uma trégua que precisa ser não só prolongada, mas que precisa ser uma semente para a paz. Mas essa paz só vai acontecer, Dorivaldo, com a existência de dois estados. Não é mais possível que Israel se sinta no direito de destruir a Palestina, expulsar o povo palestino e se sentir dono daquele espaço que pertence aos palestinos. Então, é a saída que tem sido discutida. São muitos os países que declaram isso abertamente. Isso já é um bom começo. E tudo isso que está acontecendo agora reforçou a necessidade da existência de dois estados ali naquela região. Sem isso, esses conflitos não terão fim. Certo. Wellington, este prolongamento do cessar-fogo por mais 2 dias transmite aqui alguma coisa para além do ato em si? Olha, é sempre importante torcermos para que um cessar-fogo seja prolongado e as pessoas comecem a entender que sem o confronto armado, sem o assassinato de civis, especialmente, no caso aí que estamos testemunhando, será muito mais fácil encontrar uma solução. Há um desgaste muito grande, Dorivaldo, de imagem de Israel e de todos os países que apoiam Israel nessa investida. Tanto que praticamente todos eles começam a tentar descolar a imagem de qualquer tipo de apoio. Internamente, Benjamin Netanyahu foi quem mais sofreu com esse cessar-fogo, porque o povo de Israel cercou a casa dele no fim de semana, exigindo a sua renúncia. Não há ambiente para que ele continue liderando o povo de Israel. Não há ambiente para que ele continue massacrando os civis a pretexto de perseguir o Hamas. Os episódios já devidamente apurados e publicados sobre o dia 7 apontam para fogo amigo, responsável por grande parte das mortes do lado de Israel, pelas próprias tropas de Israel, que envergonha ainda mais as autoridades, não só políticas, como policiais e da inteligência de Israel. Então, o cessar-fogo é um alívio para a sobrevivência da imagem do Estado de Israel. E o povo judeu já não aguenta mais esse desgaste, um crescimento muito grande de rejeição, não só ao país Israel, mas como ao povo de Israel, tudo por culpa de uma insanidade de um pequeno grupo que está no poder, sedento por mortes e por uma área que comprovadamente possui muito gás e é estrategicamente interessante para aqueles assuntos estratégicos de Israel. Então, é importante, sim, exaltarmos o cessar-fogo, mas precisamos antecipadamente dizer que isso não apagará os crimes contra civis praticados por Israel, contra a grande maioria, como por parte do Hamas, buscarmos um entendimento e fazermos desse cessar-fogo uma semente para um acordo de paz. Vamos então olhar para o segundo assunto que nós estamos a trazer para esta noite e é seguramente a Cimeira Internacional para traçar as estratégias de exportação de cereais. Wellington, como é que olha aqui para os resultados deste encontro do fim de semana? Olha, Dorivaldo, essa questão dos grãos, ela não é a primeira vez que nós comentamos aqui esse tema. Sim. Primeiro que vamos ter que quebrar imediatamente esse mito de que são os países africanos os beneficiários da capacidade ucraniana de exportar e etc., porque isso não é verdade. São os países europeus os maiores beneficiários, tanto que quando o acordo foi encerrado da parte russa e recentemente com a crise com a Polônia, os preços
nos supermercados dos países europeus subiram. Então, não é lá no continente africano, que na África Ocidental e na África Oriental que tem sido atribuído, né, esse grande fluxo de cereais ucranianos para esta parte do planeta. Então, não é bem assim como a propaganda fala. Falam isso para tentar dar algum sentido pegando um pouco a palavra anterior do colega Sal, de humanismo ou humanidade a essa questão dos grãos ucranianos. Obviamente que temos aqui que buscar uma solução para que um país que produz o commodity voltado para o alimento, e o mundo precisa de alimento, que ele consiga, dentro de condições seguras e justas do ponto de vista do comércio, já que a reclamação, mas não apenas a Polônia, para que eles pudessem escoar os seus produtos, enquanto os outros países estariam, que também são produtores, estariam diretamente afetados, prejudicados por esse benefício dado aos ucranianos. Então, Dorivaldo, é importante que essa discussão ela seja feita com a honestidade de expor os números, expor a verdade sobre os verdadeiros beneficiários e os potenciais prejudicados com determinadas decisões em gabinetes, enquanto na prática, aquele que vive da plantação, da colheita, da comercialização, estes são os que sofrem por qualquer decisão equivocada. Vamos torcer para que seja tomada a melhor decisão e que uma solução que seja benéfica a todos os envolvidos possa ser posta em prática. Vamos então para o terceiro assunto. Wellington, na semana passada falávamos aqui sobre a Coreia do Sul e a sua suspensão à volta do acordo assinado em 2018, que visava, portanto, baixar as tensões militares entre o país e a Coreia do Norte. Houve uma resposta, e é, portanto, o que está a fazer também notícias hoje, e é o restabelecimento dos postos militares nas fronteiras e a garantia de que nunca mais vai voltar a este acordo da parte da Coreia do Sul, que faz eco aqui agora nesta noite. Pois é, Dorivaldo, é uma pena, né, que a iniciativa, inclusive, de Donald Trump, né, tenha sido abandonada pelas Coreias, porque não há nenhuma razão para que esse tipo de desentendimento seja retroalimentado. Visivelmente, isso é uma questão geopolítica. A Coreia do Norte tem aí uma relação muito boa com a Rússia, com a China e com outros países que são desafetos dos países membros da NATO e ocidentais, de um modo geral. E também a Coreia do Sul é simpática a esses países e acaba por entrar em choque. Não vai haver guerra entre as duas Coreias, e isso deve ser antecipado, porque seria o fim de ambas, né? Porque uma estaria protegida, no caso a Coreia do Sul, e por armas pesadas de países que prometem, pelo menos, esse tipo de defesa, e a Coreia do Norte desenvolveu essa tecnologia. Mas aqui, sobre o rompimento do acordo de 2018, é algo a ser lamentado profundamente, porque o mundo precisa resgatar os focos de paz, o mundo anda muito tenso, com muitas provocações em diferentes partes, muitas guerras regionais, e isso sempre agravando mais e mais a qualidade de vida das populações em diferentes partes do planeta. Sobre a questão do satélite, Dorivaldo, antecipando esse tema que também será colocado, os Estados Unidos da América possuem 239 satélites militares. A Coreia do Sul possui 2. O Japão possui 2. A pobre da Coreia do Norte lá pode ter o dele também, né? Para fazer lá a sua espionagem. Não vejo nenhum mal nisso. Vai ficar perdendo de 4-1 entre Japão e Coreia do Sul. Então não constitui nenhuma ameaça, até porque isso é muito mais propaganda de tecnologia.
e alimentação dessa tensão do que um resultado prático. Mas para não perder o costume, eu digo que a Coreia do Norte só existe porque possui essa arma pesada, inclusive nuclear, e mostra disposição de usá-la caso realmente seja ameaçado. Então, assim que eu encerro esse tema. E eu vou querer contar com vocês amanhã para outras análises. Muito obrigado, Vissal, e muito obrigado, Wellington Calazans, por mais uma presença também aqui no Hora 10 da noite. Queremos continuar a contar com vocês sempre e amanhã contamos novamente com a vossa presença aqui no Hora 10. Boa noite, até amanhã. Um grande abraço e boa noite a você assistindo.